Antes da gente começar a nossa palestra, eu quero informar que o nosso evento está sendo gravado e que a permanência de vocês aqui implica na autorização da gravação e futuras divulgações do nosso evento. Hoje demos início à nossa 18ª Semana Acadêmica do Polo Regional, o ABC-DERJ Rio Bonito, em sua segunda edição nesse semestre. E o nosso evento tem o título, a Semana Acadêmica tem o título por uma educação pública gratuita de qualidade. O 11º Sintec, que é o evento que a gente está participando agora, o Simpósio de Informática e Tecnologia, é um dos eventos que compõem a Semana Acadêmica do Polo. E ele traz como título dessa edição Computação Quântica, Grafos e Mineração de Dados, uma visão do futuro. Já temos a honra de estar conosco aqui o nosso palestrante Luiz Felipe Inácio Cunha, da UF-CEDERJ também, né? Que mais tarde eu vou apresentá-lo. Agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso diretor, Polo Regional OAB CEDERJ Rio Bonito, professor Charles da Fonseca Lucas, para realizar as boas-vindas. Charles, boa noite a todos e a todas. É um prazer recebê-los na 18ª edição da Semana Acadêmica do Polo Regional UAB-CEDERJ Rio Bonito. Nós estamos iniciando nessa segunda etapa da noite de hoje, a primeira atividade do simpósio de Informática e Tecnologia, que também acontecerá nos dias 7 e 9, respectivamente, segunda e terceira atividade. Terminamos ainda há pouco, a primeira atividade do Colóquio de Pedagogia, que sempre antecederá nesses 2 dias subsequentes o Sintec. Então, 5, 7 e 9, COPED e Sintec. 1h30 de atividade, a previsão. Amanhã, nós começamos o Seminário de Segurança Pública, às 7, que vai até às 8h30, de 8h30 até às 22 horas, a reunião da matemática. Vai acontecer nos dias 8, 10 e 13, em razão do feriado, dia 12. Dia 10, a nossa jornada acadêmica do CEDERJ, que é para participação exclusiva de estudantes. 14, 15 e 16 às 19 horas, a jornada das disciplinas pedagógicas das licenciaturas, que é aberta para inscrição e participação de todos, tiverem interesse em participar. E nos dias 19, 20 e 21, também de outubro, o nosso primeiro encontro de biblioteconomia. Espero que vocês participem de todas essas atividades, serão todos muito bem-vindos. No total são 18 atividades que constituem a Semana Acadêmica, passando aí por 5 cursos, Pedagogia, Tecnologia e Sistemas de Computação, Segurança Pública e Social, Matemática, as pedagógicas, e futuramente a biblioteconomia, que nós vamos receber a partir do primeiro semestre de 2021. Então, desejo a todos uma excelente semana acadêmica, que está iniciando hoje por meio do COPED e do Sintec. Espero que vocês venham prestigiar todas as atividades, independentemente da formação. Todas certamente contribuirão para a formação continuada. Eu desejo uma excelente palestra ao professor Luiz Felipe Inácio Cunha. O Vitor vai detalhar agora a formação dele acadêmica, se bem que de modo expediente. E uma boa noite a todos. Um ótimo Sintec. Obrigado. Eu agradeço as palavras do nosso diretor e também o esforço expendido para executar a nossa atividade. Solicitamos também que permaneçam com essas câmeras e áudios desligados durante a palestra, para que tenhamos uma melhor qualidade na transmissão. Bom, nosso colega, posso chamar de colega, tenho muito orgulho disso, Luiz Felipe Inácio Cunha, ele é professor adjunto do Departamento de Ciências da Computação e da Pós-Graduação em Computação do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense.
É doutor desde 2017 e mestre desde 2013 em Ciências, Engenharia de Sistemas e Computação pelo Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, PESC-COP, UFRJ, tendo sua dissertação de mestrado classificada como uma das melhores do Brasil pela Sociedade Brasileira de Computação em 2014. Ele graduou-se em licenciatura em matemática pela Universidade Federal Fluminense pelo consórcio CEDERJ, em 2011. Foi bolsista de pós-doutorado com bolsas PDJ, CNPq, entre 2017 e 2018. No DCC-UF, Instituto de Computação, PNPD, CAPES, entre 2018 e 2019, e no PESC, COP, UFRJ. Além disso, ele é mediador presencial também do consórcio CEDERJ, para disciplinas do curso de Tecnologia em Sistemas da Computação e licenciatura em Matemática. Atua em temas de tecnologia de sistema de computação, com temas de combinatória, complexidade computacional, algoritmos exatos e aproximativos em problemas de grafos e strings e de rearranjos em genomas. Aí eu acho melhor eu falar, porque se a gente for dar o currículo dele aqui, nós vamos demorar bastante. Todo seu, Felipe. Tá bom. Muito obrigado pela apresentação, Vitor, Charles. Muito obrigado pela presença de todos. Infelizmente, eu só estou vendo aqui meus slides, não estou vendo vocês. Então, estou olhando para a câmera aqui, estou dando um oi para vocês. Bom, é um prazer falar aqui. Hoje tem bastante gente me assistindo, né? Eu sempre apresento nas semanas acadêmicas no Polo, de modo presencial, né, quando tem. E agora, virtual, aqui, estou em contato com vocês, é bem legal. Bom, o Vitor introduziu um pouco as coisas que eu faço. De fato, eu trabalho muito em temas de grafos, algoritmos. Eu sei que é uma palestra focada para o público talvez mais de computação, mas eu vou tentar aqui ser bem interdisciplinar, introduzindo conceitos que sejam de senso comum aqui, tá? Bom, eu estou na UF já desde o início desse ano, né? Eu passei no concurso ano passado, e a UF tem um programa de pós-graduação em mestrado, doutorado, muito forte. Eu também atuo lá nesse mesmo tema de pesquisa. Então, para quem está na graduação, quiser dar a continuidade no ensino e no mestrado, e futuramente no doutorado, pode entrar em contato comigo, depois no finalzinho eu vou falar sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que eu tenho a dizer sobre grafos e algoritmos e, de fato, dizer que é um encontro muito bom e, de fato, isso aqui é um match. Não é um match de Tinder, mas é um match que é muito legal isso aqui e, graças a isso, a gente tem muita coisa hoje em dia, tá? Bom, então, algoritmos, né? Algoritmos, eles estão em toda parte, estão no mundo todo há muito tempo e eu posso dizer com certeza que eles regem o mundo que a gente conhece atualmente, tá? É um termo que ele é muito usado, talvez mal empregado, talvez mal utilizado. Eu vou tentar aqui aguçar um pouquinho mais essas notações, essas definições com vocês, tá? Mas o mundo que a gente conhece hoje não existiria se não houvesse esses algoritmos. Existe um estudo que, inclusive, diz que o homem que chegou à Lua, na verdade, a tecnologia que foi utilizada, ela é menos do que tem no smartphone. Então, e a evolução da tecnologia e de conceitos de científicos foi em muito pouco tempo, fez mudar muita coisa que hoje a gente tem aqui, tá? Então, nada que existe hoje a gente teria se não fosse os algoritmos, e muito menos esse nosso encontro online aqui, né? Porque a gente está dentro de uma rede online de comunicação, existe alguma coisa que faz com que eu aperte essa setinha aqui e faça a transição para a próxima frase aqui nos slides. Então, o que tem por detrás de tudo isso são os algoritmos, né? Então, os computadores, né, eles podem ser ditos talvez como a mais significante evolução da humanidade. Claro que pode ter gente que não concorde comigo, porque talvez tenha a roda também, né? A roda foi uma invenção muito importante, mas talvez desde a roda, os computadores, pelo menos eu estou puxando essa sardinha para o lado aqui de computação, matemática, eles têm sido bem importantes para toda a humanidade. Na década de 80, aqui foi um pouquinho de história, né? Foi o boom que os computadores pessoais
teve, na verdade, o início, né? Essa primeira onda dos computadores pessoais, né? Então, houve automação de escritório, início da era online, isso tudo aqui surgiu em universidades, né? Os intuitos de computador era para resolver problemas muito particulares e depois isso acabou evoluindo e hoje é utilizado para tudo que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Bom, então, aqui uma pergunta talvez boba demais, né? Porque vocês aqui utilizam, se não estivesse utilizando, a gente não estaria aqui agora, né? Alguma coisa tecnológica, entre computadores, smartphone, coisas do tipo, mas para que serve o computador, né? E é isso aqui podem ter muitas respostas, certo? Então, se a gente estivesse aqui conversando, infelizmente eu não estou tendo essa troca com vocês aqui, mas eu acredito que possíveis respostas poderiam ser fazer buscas, né? A gente usa computadores para isso, ler notícias, a cada momento, a cada minuto tem uma notícia nova saindo, usar Facebook. Eu, por exemplo, não uso Facebook, mas eu sei de gente que usa Facebook, fazer inúmeras coisas, né? Lives, jogos, tudo isso a gente usa computador, usa coisas tecnológicas, né? Hoje em dia para eu ligar uma lâmpada, eu posso acessar o Wi-Fi, se eu tiver uma lâmpada inteligente, eu vou conseguir desligar ou ligar de onde eu estiver. Então, são coisas tecnológicas que aqui ajudam a gente muito, né? Então, ou seja, essa pergunta posso responder de muitas formas, né? Mas eu posso resumir cada uma dessas respostas, todas essas respostas, em essa única aqui. Então, o computador serve para resolver problema computacional. Simples assim, tá? Então, e aí pode vir a vocês me perguntarem, na verdade, eu estou aqui trazendo a pergunta a vocês, o que é um problema, né? Então, aqui a gente pode entrar num campo de filosofia, talvez, mas isso foge muito do meu escopo, a minha atuação. Mas o que é um problema? O que vocês acham como sendo um problema, né? Então, eu apresento aqui esse carro para vocês, tá? Eu tenho um problema aqui, que talvez seja fazer esse carro andar. É um pequeno problema, é um problema grande, sei lá, depende de quem for tentar resolver esse problema. Eu pelo menos, daria impossível esse problema. Não teria como resolver. Mas para algum mecânico, alguém que trabalha na área, talvez consiga resolver esse problema, certo? Então, o que é um problema de modo mais pontual, né? São tarefas que, quando resolvidas, produzem algum resultado pretendido, certo? O problema não é uma tarefa, né? Mas eu tenho um problema, então eu quero ter uma tarefa que eu consiga resolver, certo? Então eu posso pensar um problema como sendo uma barreira. Então eu estou numa posição ou no estado atual, eu quero chegar a uma outra posição e a outro estado, ou a um outro estado, e eu tenho uma barreira. Então essa barreira é o problema, tá? É claro que isso aqui, né, são coisas que são intuitivas de vocês saberem o que é um problema, né? Mas o que a gente quer ter, então, é uma porta. A gente quer ter uma porta que ponha um problema no processo, que faça fazer eu chegar no outro estado, numa outra posição, certo? Então, esse aqui é o nosso objetivo. Eu dou a vocês um problema, eu quero que você resolva o problema. Se eu estou nesse lugar, quero chegar a outro lugar. Se eu tenho uma barreira, eu quero atravessar essa barreira, certo? Então, beleza. Com isso, você já sabe o que é um problema, né? Só um parênteses aqui. Eu fiz esses slides aqui, então não sei se o tempo vai ficar longo ou se vai ficar curto, mas vocês podem me interromper se quiserem perguntar no microfone, não tem problema, tá? Talvez e vocês escrevam aí, eu vejo depois, mas é uma conversa aqui, tá? Bom, e os computadores, onde eles se encaixam nesse contexto? Aqui está um computador, ele é muito diferente do meu computador que eu estou usando aqui agora, e talvez seja diferente dos computadores que vocês usam aí, que vocês estejam usando agora. Mas é um exemplo de um computador porque tem uma marca da IBM até aqui. Eu posso dizer que porque a IBM é uma marca que fabrica computadores, né? Na verdade, isso aqui é um supercomputador que é utilizado para fazer inúmeros processos paralelos e se aplica a diversos contextos. E quando a gente está em pesquisa, quando a gente faz pesquisa em computação, infelizmente eu não vou ter esse tempo aqui para falar a vocês sobre a pesquisa de fato que eu faço na computação, mas eu estou meio que introduzindo um pouco até para os próximos colegas que vão falar. Na quarta-feira vai ter o Franklin, que trabalha em computação quântica. Eu também trabalho com ele em computação quântica. Depois vai ter o Marcelo, na sexta, que vai falar sobre mineração de dados.
Então, são conceitos em computação mais técnicos, então eu estou aqui fazendo o papel de introduzir essas coisas, talvez vocês já conheçam, mas dizer que essas coisas existem de modo um pouquinho mais pontual, tá? Então, supercomputadores se aplicam a diversos contextos. A Big Data, por exemplo, está aí para poder ter uma massa de dados enorme, você quer fazer buscas, você quer fazer alterações em informações, encontrar padrões em algumas informações. Então, o computador, quanto maior a sua capacidade, melhor é para você ter um processo resolvido em tempo mais rápido, tá? Então, para isso que servem esses supercomputadores. E o que são computadores, né? Essencialmente, são máquinas que manipulam zeros e uns para qualquer coisa, tá? O que são essas qualquer coisa? Vão de coisas desde edição de texto até streaming. Se eu quiser, essa comunicação que a gente está tendo só é possível graças a ter computador, graças a ter servidor que recebe informações e distribui informações e coisas do tipo, tá? Então, resolver problemas, eles resolvem problemas por construção justamente dessas pontes que tem um problema de um estado atual para o estado que eu quero ir, ou que seja uma porta para eu atravessar a barreira que eu tenho, certo? Então, o computador ele serve para isso, para resolver esses problemas que são computacionais. O termo computador, ele aparece... Não preciso ter uma máquina para poder dizer que isso aqui é um computador, né? Computador significa você computar alguma coisa. Computar não requer necessariamente que você tenha um aparato tecnológico para isso. Um exemplo poderia ser qual é o produto de 6 e 13. Você pode fazer na mão aí, você vai ter computado essa solução. Você tem um problema, vai ter a sua solução. Você computou isso. O resto da divisão desse número grandão por esse outro número aqui. Também é um outro problema que requer alguma computação para você ter a solução, certo? Então, aqui eu estou falando de alguns conceitos, né? Problema, barreira, né? Então, isso é uma barreira e você quer, de alguma forma, quebrar essa barreira, certo? Bom, existem alguns outros problemas que, na verdade, um pouco mais complexos do que esses dois aqui, né? Esses dois aqui não são os únicos problemas que computadores desse tipo resolvem, né? Então, inclusive, você pode usar respostas de alguns problemas que você já tem, combinando com outros problemas que já foram respondidos, para você conseguir obter respostas de problemas mais complexos, certo? Então, alguém resolve um problema, outro resolve outro problema, outro resolve outro problema, a gente pode combinar essas respostas para obter respostas de problemas um pouquinho mais elaborados. Então, são coisas que também aparecem nesse nosso cenário aqui. Então, por exemplo, eu quero encontrar a menor rota para um destino de qualquer lugar onde eu esteja. Você está num lugar qualquer aí, você quer ir para outro país. Qual é o melhor jeito que tem, melhor rota, a rota que seja menos custosa para você sair de um lugar e chegar a outro? Para você resolver esse problema, por exemplo, aqui, você tem, isso aqui é a rota aérea da Air France, são aeroportos, cada rota dessas são aeroportos, existem comunicações entre esses aeroportos, então existe voo daqui para cá, mas, por exemplo, não existe voo direto daqui para cá. E aqui a gente pode fazer essas perguntas. Qual é o melhor jeito de você sair de um lugar arbitrário e chegar a algum outro lugar específico? Para você resolver esse problema, eventualmente, aqui não é o meu objetivo levar vocês a entenderem como a gente resolve esse problema, mas é dizer que existe esse problema e para resolver esse problema é necessário você entender soluções parciais para você combinar e obter soluções globais, que existe essa dificuldade, de fato, você conseguir sair de um lugar e chegar a outro. É um exemplo de um problema um pouco mais complexo do que o anterior, que era simplesmente fazer uma conta de multiplicação. Beleza? Então, é isso aqui. Resolver problemas tal como este requer a solução de subproblemas, cujas soluções ótimas são usadas em soluções maiores, para soluções de problemas maiores. Tá? Então, o que é essa porta dessa barreira, essa ponte de um estado anterior para o estado que eu quero ir? É o que a gente chama de algoritmo. Tá? Que, de novo, também, como eu falei no início, são conceitos talvez conhecidos pela grande maioria de vocês, mas que é bom ter a clareza do que é cada uma dessas coisas, né? Então, a gente pode pensar de modo informal como sendo, eu tenho uma barreira, eu quero quebrar, eu quero ter uma porta para ela. Essa porta é justamente um algoritmo, tá? Então, é uma série de passos feitos para resolver um problema. Por exemplo, o buscador do Google,
ele é equipado por um algoritmo e que dentro dele tem uma série de outros algoritmos. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre como funciona o Google, claro que de modo bem alto nível aqui para vocês, tá? Mas é um exemplo de um algoritmo que a gente tem. Dentro desse algoritmo Google, existem muitos outros algoritmos que são usados para resolver um dado problema, tá? Se vocês estavam na palestra anterior, foi mencionado sobre isso, né? Um algoritmo, de novo, como foi falado, não é necessário que você tenha um computador. Você pode pensar no algoritmo para atravessar a rua, você tem que olhar para um lado, olhar para o outro lado, se não tiver carro passando, se o sinal estiver fechado, você atravessa, certo? Então, o que tem que ter é a sequência de passos que faça sentido lógico e que resolva o seu problema. Para isso aqui, a gente tem pontos e métricas para avaliar se o algoritmo é eficiente, se o algoritmo está correto. E são coisas que eu vou querer falar aqui no final. Mas esse é o conceito de algoritmo que a gente tem e que a gente lida na computação com isso no nosso dia a dia. Um exemplo é obter a soma de M e N. Como se faz essa conta aqui? Como eu falei anteriormente, eu apresento um problema, eu quero ter uma solução. Eu tenho uma entrada, eu quero ter uma resposta. Tá? A entrada são esses dois valores aqui, M e N, pode pensar como sendo naturais, como vocês queiram, e você quer obter a soma disso. Você tem que conseguir determinar um processo que, independente da sua entrada, M e N, você vai saber calcular essa soma. Tá? Uma estratégia para fazer isso é a seguinte. Então, você pode criar um número e chamar de resultado. Esse resultado você assume como tendo um dos dois valores aqui, por exemplo, M. Então, o resultado vai receber esse valor M aqui. Tá? Depois disso, você já tem um N ali, certo? E você sabe que dentro dos naturais, por exemplo, cada número possui um sucessor, ou seja, aquele mais um ali associado ao número que você tomou. Então, você vai pegar o seu resultado e fazer iterações de 1 em 1, somando no M. Então, você sabe fazer essas sucessões. Então, quem é o sucessor do M? É o M mais 1. Obtém o sucessor do M mais 1, M mais 2. Você vai fazer isso N vezes. N iterações dessas. O resultado final vai ser essa soma de M mais N. Agora, pensa que você pegue um número N muito grandão. Repare que você obter a sucessão, pegou aqui o sucessor. Agora você vai obter o sucessor, obter o sucessor, obter o sucessor. Você vai resolver o seu problema. Você vai ter a resposta do seu M mais N na sua saída. Mas repara que não é eficiente esse algoritmo. Existem estratégias muito mais inteligentes do que essa. Mas, mesmo assim, isso é um algoritmo. O algoritmo, ele requer que você resolva um problema. Agora, se vai ser resolvido em tempo rápido, e tempo também é uma coisa a ser discutida, porque não necessariamente significa tempo cronológico. O que você pode pensar, eu tenho um computador pequenininho aqui, botar para fazer uma computação nele vai ser muito mais lento do que se eu colocar naquele supercomputador que eu mostrei a vocês no slide passado. Ali, provavelmente, vai fazer muito mais rápido, enquanto que aqui vai ser muito mais lento. Então, tempo para a gente tem que ser algo invariável ao tempo cronológico. E aí existem unidades de medidas para a gente tratar a eficiência de um algoritmo. Tá? Então, repara que aí a gente entra num assunto de complexidade de algoritmos, que eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, mas é um mundo enorme que a gente estuda. Tá? Mas, enfim, eu apresentei um algoritmo que resolve um problema. Bom, então, esses algoritmos, você pode programar esses algoritmos de modo a o computador realizar instrução por instrução, de modo a resolver algum problema. Tá? Então, o que a gente quer, na verdade, é encontrar respostas para essa pergunta aqui. Como resolve um problema específico? Tá? Então, você tem um problema, você quer resolver. Como você vai resolver? O algoritmo que você vai propor. Tá? Então, são as perguntas com respostas que movem e fortalecem o que a gente tem hoje aqui, né? Então, isso que responde um pouco do que eu estava mencionando no início, de dizer que o mundo que a gente tem hoje, que a gente conhece, é graças à evolução tecnológica dos computadores, dos algoritmos para resolver os problemas, porque existia uma propaganda daquele canal Futura, né? Futura, acho que é da Globo, que tinha, não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas, né? Na verdade, é a pergunta com resposta, né? Porque se você tiver pergunta e não souber responder, não vai sair do lugar, né? Talvez você crie outras perguntas, mas, enfim, é o casamento dessas duas coisas, né? Então,
dado você tem a pergunta, consegue responder, então você dá um passo na ciência, né? Então, é isso que a gente faz. Quando a gente está na pesquisa, são perguntas que aparecem e a gente responde. Nem sempre a gente consegue responder satisfatoriamente. Às vezes, a gente não tem como fugir de soluções que são não eficientes. Mas, mesmo assim, a gente sempre busca responder e avançar um pouquinho. Então, são graças a essas coisas que a gente tem o que a gente tem hoje aqui. Bom, então vamos tentar entender um pouquinho, um exemplo um pouco melhor, talvez, que não seja simplesmente somar números e fazer produtos de números, mas vamos ver o exemplo do Google, tá? Entender como esses algoritmos trabalham juntos. Bom, o que é o Google? Eu acho que todo mundo conhece o que é o Google, né? Até porque para entrar aqui, provavelmente fez uma busca em algum lugar, e talvez quis pesquisar um pouco mais sobre algum assunto, então usou o Google para isso, de alguma forma. O Chrome é do Google, né? Então é algo muito conhecido, não preciso ficar falando muito sobre isso. Bom, mas existe a seguinte pergunta aqui. Quando você pensa no buscador do Google, você vai fazer uma pesquisa lá. Luiz Felipe, bota no Google, o que vai aparecer? Sei lá. Cada um tem uma possível resposta diferente também, baseado com o que já existe salvo no seu buscador ali, no seu browser. Mas, enfim, um problema clássico que tem aqui é como eles conseguem ranquear e listar os resultados a serem retornados por uma consulta. Porque é muito natural para qualquer pesquisa que você vai fazer que os primeiros resultados lá na sua consulta sejam de fato que você quer encontrar. Você, de fato, encontra a resposta que você busca, certo? E, por outro lado, os que estão lá pelo final, tenta botar na última página. Deve ser algo que não tem muito a ver com o que você quer. Existe algo associado a isso, à sua consulta, mas que não seja de fato o que você quer encontrar ali. Isso aqui é um sistema que revolucionou muito nos anos 90, que foi onde apareceu o site do Google, né, esse buscador, e a estratégia que tem aqui, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, claro que de modo bem informal com vocês. Mas eu espero que esteja claro o que significa ranquear e listar. Porque ranquear é dizer, botar ali no início aquela informação que de fato vai estar muito próximo do que você quer. Agora, como é que eles sabem isso? Então, existem duas tarefas, tá? Para fazer essas duas coisas aqui. A primeira tarefa é listar e indexar as páginas. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso já já. Mas, quando você vai fazer uma busca, o sistema Google já tem armazenado informações de modo a ele só acessar aquilo que você já tem, aquilo que você quer encontrar, você quer saber a resposta, mas ele já tem armazenado, então ele só vai listar, ele só vai apresentar para vocês, mas ele já listou e indexou essas páginas. A segunda tarefa é ranquear por consulta, porque se você vai buscar, sei lá, garrafa azul, isso talvez não tenha no impacto de resposta lá, o melhor ranking para mim, igual se eu for buscar computador preto. Computador preto vai ter, para mim, o ranqueamento lá, os primeiros sites que tem muito mais coisa a ver com computador preto do que garrafa azul. Mas se eu botar garrafa azul, computador preto não vai aparecer. Então, como que se encaixa esse ranqueamento por consulta? Então, repara que são vários problemas aqui que talvez, como a gente usa muito essas coisas no nosso dia a dia, às vezes a gente nem se parou para pensar como funcionam essas coisas. Então, o que está por detrás disso tudo? É o PageRank, tá? O PageRank foi um sistema desenvolvido por Larry Page e Sergey Brin, eles são os fundadores do Google, eram estudantes na época, quando desenvolveram isso, de graduação, e dentro desse sistema deles existem dezenas, centenas de algoritmos adicionais para gerar melhores resultados, tá? Esse sistema fez com que vários sistemas de busca que existiam até então, por exemplo, quem é da época talvez lembre, Yahoo, quer dizer, Yahoo existe até hoje, né? Mas KD, Boa Vista, né? Enfim, esqueci os nomes, mas existiam alguns sistemas de busca e o Google quebrou todos. Isso aqui foi o desenvolvimento dessas duas pessoas. Isso, eles conseguiram desenvolver um sistema de modo a evitar o Black Hat CEO, que é o Search Engine Optimization, que é otimização da engenharia de busca, que esse Black Hat, na verdade, são os hackers, né, que poderia, por exemplo, vamos pensar na seguinte situação, tá?
como é classificada a importância de um site? Como é classificado esse ranqueamento? Pensa que você tem um site que muitos outros sites têm um link para o seu site. Vocês concordam que isso faz com que, eventualmente, o seu site seja classificado como importante? Porque tem muita gente falando de você. Não, isso é diferente do que se você tiver no seu site links para muitos outros sites. São direções diferentes. Vocês enxergam isso? Eu tenho minha página. Minha página tem 1 ou 2 links lá. Tem um da UF, por exemplo. Agora, por eu estar colocando o link da UF na minha página pessoal, não quer dizer que a minha página tem a mesma importância do que a UF tem. Porque muitos sites têm link para a UF, diferentemente do meu site, que não tem nenhum outro site apontando para mim. Certo? Então, só que pensa agora que você é um hacker, você tem um site e você quer que o seu site apareça no sistema de busca. Tá? Então, o que você poderia talvez pensar, dado que a sua importância é dado pelo número de pessoas que estão falando de você? É criar vários outros sites apontando para esse. Então, é um método que não é hoje o PageRank, ele consegue quebrar esse sistema, mas que poderia, talvez, isso foi usado outras vezes para poder fazer com que sites fossem bem ranqueados. Não por esse sistema, mas por alguns outros que existiam. Então, esses inúmeros outros algoritmos usados dentro desse sistema de busca deles é o que faz com que, por exemplo, não tenha esse black hat aqui. Tá? Então, vamos ver melhor o que é feito em cada uma dessas tarefas. A primeira tarefa é fazer o rastreamento das páginas, que é o que a gente chama de crawling. Então, existem o sistema web, o www, né? Então, existe essa rede de comunicação, e dentro do sistema Google, existem esses Google Bots, que são os robozinhos, que são coisas automáticas que varrem de link em link as páginas web que existem. Tá? Então, ele começa de um site, esse crawler, e aí ele lista, de alguma forma, as coisas que tem ali dentro dele. Dali, existe um link para algum outro site. Então, ele varre para outro site e faz a mesma coisa na outra web page. E vai fazendo isso. Tá? Isso é feito ainda antes de você fazer a sua consulta no Google. Essa primeira parte está tendo direto aí. Tá? O Google está fazendo isso, está varrendo os links de página em página, armazenando as informações que tem lá. Então, o primeiro momento é esse rastreamento das páginas. Tá? O segundo, dentro ainda dessa primeira tarefa, é fazer a indexação, porque uma coisa é ele andar de página em página. Agora, o que ele faz ali dentro? Então, você pode pensar como um índice de um livro, né? Então, você tem um livro, no início tem um índice ali, o sumário dele, né? Dizendo, na página tal tem tal coisa, na página tal tem tal coisa. Você não leu todo o livro, mas você sabe pelo índice ali o que tem em cada parte do livro. Então, a mesma coisa que é feito, claro, pensando de modo bem alto nível aqui. Como o público aqui é bem diverso, né? Alto nível, quando eu digo, você pode pensar assim, eu sou míope, tá? Então, eu tenho aqui o meu teclado, ele está longe. Então, alto nível, eu estou muito alto, eu estou enxergando muito mal. Então, eu não consigo ver os detalhes. Eu vejo alguma coisa aqui, como é que ele é, talvez a geometria que ele tem aqui, né? Os botões, mas não exatamente o que é cada letra. Então, isso que é alto nível. Quando a gente olha de cima, não está chegando muito bem. Abaixo nível, sim, é um detalhe, cada detalhezinho aqui. E, claro que o objetivo aqui é explicar a vocês bem alto nível como funcionam as coisas, tá? Enfim, voltando para cá, nessa indexação que ele faz em cada página, ele tem a informação, por exemplo, há quanto tempo tem aquele conteúdo naquela página, o tempo que demora a carregar a página, o texto que tem ali. Então, são essas informações que ele vai armazenando e deixa no banco de dados absurdo que eles têm. Tá? Então, isso já é prévio, antes de você fazer qualquer consulta que seja dentro do Google. Então, ali está também o registro de todas as palavras que contém naquela página. E existe uma inteligência artificial, que isso aqui é um assunto para diversas outras palestras para falar sobre inteligência artificial, mas que entende quais são as palavras-chave que tem naquela página. Por exemplo, o título, qual é o título da página que ele está pegando? Talvez seja uma informação importante ele ter como uma palavra-chave, é o título. As palavras que tem no título.
o cabeçalho, a frequência de alguns termos. Aqui é usado na evolução, claro, né? O Google não quer dizer que esse sistema de 1995, quando foi criado, é o mesmo que tem hoje. São coisas que são atualizadas. Mas essas informações de hoje em dia levam em consideração, inclusive, linguagens naturais, termos informais. Essa inteligência artificial está cada vez aprimorando mais, para poder melhorar cada vez mais a indexação para vir a segunda tarefa, que é fazer o ranqueamento. Tá? Então, nesse segundo momento, a primeira parte dele é fazer o ranqueamento. Então, é aqui que o sistema deles entra em ação. Tá? Então, existem aproximadamente aqui uns 200 parâmetros de ranqueamento. Então, como eu falei, algum deles, que é, por exemplo, o número de páginas que uma página é citada, talvez classifique algum grau de importância. Mas, para evitar esses black hat aí, existem diversos outros parâmetros para poder avaliar se de fato ele é considerado importante ou não, em detrimento da sua consulta. Tá? Então, isso tudo aqui é feito em poucos segundos, tanto que nem dá tempo da gente pensar. É claro que, levando em consideração a internet que a gente tem também, que isso é outro ponto, né? O tempo a velocidade que é de uma transmissão de informação está cada vez indo muito mais rápido. Está cada vez sendo muito mais rápido a velocidade da internet, né? Então, esses sistemas também fazem essas coisas muito mais rápido. Então, exemplos de parâmetro que eles avaliam, isso aqui, é claro, muita coisa aqui é fechada, né? Que é a informação própria deles, mas, por exemplo, idade do site. Há quanto tempo tem aquele site ali? O histórico, se já sofreu alguma punição desse sentido antes. As palavras-chave, como eu falei, são parâmetros importantes que são considerados dentro desse sistema de busca aí, tá? Depois existe, então isso aí, como eu falei, é muito rápido. Ou seja, você faz uma busca, nesse tempo entre você ter apertado o Enter lá no seu teclado e até aparecido a resposta, é o momento que ele faz essa varrida aqui no sistema dele, que ele já tem armazenado, e vai linkar as coisas para poder te retornar o melhor dos mundos. É claro que isso vai melhorando a cada tempo. Inclusive, hoje existe no sistema um mapa do conhecimento, que há pouquinho tempo atrás não tinha. Eu lembro bem que você fazia uma busca qualquer lá no Google, aparecia o quê? Os sites e só. Hoje em dia, além da informação que tem a respeito da sua consulta, existe também esse mapinha aqui, ó. Existe esse Graph Acknowledgement, é o que a gente chama, que é alguma coisa a mais em relação a essa sua consulta. Ele exibe para você o banco de dados, claro que não todo banco de dados, mas alguma parte desse banco de dados que ele tem armazenado sobre esse tema. Por exemplo, eu coloquei aqui Alan Turing, e aqui apareceu para mim algo bem específico, por exemplo, nascimento, falecimento e coisas do tipo, não somente os links do site, mas também essas coisas aqui. Eu coloquei Alan Turing aqui, não por acaso, não foi um nome qualquer que eu conheço e coloquei, mas é porque ele é o que a gente chama do pai da computação. Então, termos como algoritmo, modelo que a gente conhece de computador, não existia antes dele. Então, existe inclusive um filme que é O Jogo da Imitação, né, que se passa na Segunda Guerra Mundial, conta um pouco da história de Alan Turing, e não conta nem a metade das coisas que ele fez de contribuição para a ciência. Tudo que a gente conhece hoje em computação veio por causa dele. Tá? Então, eu recomendo muito que vocês vejam um pouco mais isso daqui, sobre a vida dele. Para quem é da área de computação, matemática, como o Vitor até falou, minha formação é em matemática. Fui para o mestrado, depois doutorado, pós-doutorado, tudo em computação. Mas é teoria da computação. Então, é uma área da matemática que associa muito lógica, combinatória, e que se aplica fortemente na computação. E o Turing, ele estava nesses dois mundos aqui, entre matemática e computação. Tá? Bom, então, isso é mais ou menos como funciona esse sistema do Google. E, como você vê, hoje existe isso que há pouco tempo atrás não existia. Isso aqui é algo que está sempre em evolução a cada momento. Daqui a um ano eu vou falar de coisas que provavelmente aqui nem precisava ter dito, porque já foram passadas por cima por outras coisas que são melhores. Então, ainda um pouquinho sobre isso, história, um pouquinho dessa evolução,
Uma pergunta que talvez eu não dê tempo de vocês me responderem porque eu não estou vendo vocês. Mas a pergunta é o seguinte, agora que vocês sabem o que é um algoritmo, né? Quando foi o primeiro algoritmo feito? Quando foi feito esse primeiro algoritmo? Tá? O que vocês acham? Repara que eu estou falando sobre Turing aqui, acabei de falar sobre Turing, e eu disse que computador, o termo algoritmo, ele existe só após ele, e ele morreu aqui, ó, em 54, por exemplo. Então, será que foi nessa época que surgiu esse conceito de algoritmo, esse primeiro algoritmo de fato que foi concebido? Então, o que vocês têm como intuição? Pensem aí, eu não estou vendo, talvez esteja escrevendo aí, mas enfim, é datado de 1800, tá? Então você vê que isso aqui foi em 1900 e poucos, esse conceito formalmente conhecido como algoritmo foi após essa data, de 1900 e pouco, mas 1800 já se tinha um algoritmo. Mas se você for, então foi muito tempo antes, né? Mas se você for olhar de fato, é 1800 antes de Cristo. Então a gente conhece, é claro que não existia esse nome, mas a gente entende na história, vasculhando um pouco a história, que desde 1800 a.C. já existia o termo, na verdade, esse processo sistemático para resolver algum problema. Tá? Esse é o que é conhecido como os algoritmos da Babilônia Antiga. Tá? Esse foi um procedimento, claro que o algoritmo você pode pensar como um procedimento passo a passo para ter uma solução de algum problema. Então, foi encontrado isso daqui na Babilônia Antiga, e o que era pretendido era resolver era para computar algumas coisas específicas. Por exemplo, computar cálculo da raiz quadrada, cálculo de volumes, coisas que a gente entende hoje em dia, a gente aprende hoje em dia, ou a gente não sabe hoje em dia como se calcula isso, ou o que seja isso, mas já se entendia desde antes de Cristo e há muito tempo antes de Cristo, né? São exemplos que foi encontrado de procedimentos para resolver esse problema. Então, você vê como esse procedimento passo a passo, a lógica, ela é necessária para tudo, né? E existe desde que o ser humano pensa. Por exemplo, um outro algoritmo que a gente usa muito hoje em dia, e se aplica a muitos conceitos, em muitos contextos práticos, é o algoritmo para encontrar o máximo divisor comum. O algoritmo de Euclides é o algoritmo que calcula isso. E Euclides viveu ainda antes de Cristo, por volta do ano 300. Então você vê como isso daqui também, num outro contexto, né, foi desenvolvido algum método para resolver algum problema. O algoritmo de Euclides foi um deles, e claro que não existia esse nome algoritmo, e nem Euclides se deu o nome como pai, esse é o meu algoritmo, né, algoritmo meu. Mas enfim, o procedimento do algoritmo de Euclides aqui é simplesmente divisão, sucessão de divisões para obter o máximo divisor comum entre dois números. Por exemplo, aqui, não sei se todo mundo lembra o que é isso, mas se eu quero calcular o MDC de dois inteiros aqui, o que a gente faz? Pega o maior e divide pelo menor. Você aproveita o resto da divisão e divide pelo divisor. E vai continuando esse processo até chegar no resto zero. Chegou no resto zero, o último divisor é o máximo divisor comum entre os dois. Então, repara que eu mencionei aqui, eu expliquei para vocês um algoritmo. Eu falei, não disse que é o 97, não disse que é o 20, não disse que o resultado era 4. O que eu falei aqui em poucas palavras, você consegue aplicar em qualquer dois números que você tome. Pega o maior, divide pelo menor, o resto da divisão você considera o divisor e divide por ele. Continua fazendo esse processo até chegar no resto zero. Repara que eu expliquei o algoritmo para vocês. Agora, o que a gente sempre pensa, como eu falei anteriormente, quando eu falei do exemplo da soma, é em eficiência, lembra? É saber em quanto tempo aquilo vai demorar, se é rápido ou se não é rápido, dado algum parâmetro para você avaliar a rapidez. Mas a gente também está preocupado na corretude. Então, a gente quer também que o algoritmo esteja correto. E aí, sim, é uma das coisas que eu faço em pesquisa, que eu tenho um problema, eu resolvo um problema. Se eu resolvo um problema, eu tenho que ser capaz de provar que eu consigo resolver o problema para qualquer entrada que eu bote ali para aquele problema. Então, aí que vem o lado da combinatória associado a esse problema de computacional. Então, é um lado da matemática que auxilia muito quem é da computação,
determinar que o algoritmo está correto. E porque repara que a entrada não é uma coisa específica, é uma coisa arbitrária. E você tem que provar que aquele seu procedimento ele está correto, independentemente da sua entrada que você põe. Tá? Então, eu falei do algoritmo de Euclides, mas eu entrei num outro contexto que é muito rico, que a gente faz de computação. Beleza? Vamos lá. Então, ainda sobre o algoritmo, eu vou falar aqui rapidinho. Repara que eu ainda nem falei de grafos, né? Eu quero falar de algoritmos e grafos, o match, que é perfeito, eu vou chegar lá. Mas eu vou mencionar aqui 3 algoritmos que eu considero como sendo essenciais para o mundo que a gente tem. É claro que só são 3 que eu botei aqui por conta do tempo, mas eu poderia aqui ficar dias falando sobre diversos algoritmos que são essenciais para a gente hoje. O primeiro que eu destaco é o PageRank, que eu acabei de falar dele. Ele foi dessa época aqui inventado, né? Na década de 1990, 95, por aí, por volta disso. Tá? Então, como eu disse, ele desbancou muitos buscadores que existiam por ranquear a página por consulta. Então, ele evitou o Black Hat, ele evitou diversas outras coisas que poderia fazer ruim a sua busca ficar, mas eles conseguiram desbancar essas coisas anteriores que existiam. E isso aqui é uma quantidade enorme de avaliações que são feitas para dizer o quão importante o site é em detrimento da consulta que você está querendo fazer. Tá? Então, são 2 pontos essenciais que existem no PageRank, são essas 2 coisas, como eu mencionei anteriormente. O outro algoritmo que é muito utilizado é a troca de chaves de encriptação. O conceito de encriptar uma informação, ele vem também desde a época antes de Cristo, quando envolvia um grupo invadir outro grupo, passar informação de modo a, se for interceptado, aquela informação não ser reconhecida por uma pessoa qualquer. Então, esse modelo de encriptação existe há muitos anos também, muito antes do computador existir, o computador tal como a gente conhece hoje, né? Mas essa troca de chaves de encriptação foi surgida na década de 70, o computador já existia, e sistemas de encriptação são usados fortemente hoje, por exemplo, para você conseguir acessar seu Internet Banking. Por exemplo, esse tipo de informação que você quer trocar e não quer ser interceptado, de modo a pessoa que interceptar entender a sua informação, a gente pode abstrair pensando nesse seguinte problema. Ó. Pensa que você está andando na rua e aí você encontrou o colega seu do outro lado da rua, você quer contar um segredo para ele. Tá? Só que está todo mundo passando na rua ao mesmo tempo. Então, tem pessoas te ouvindo, pessoas te vendo, mas você quer contar um segredo para ele que está lá do outro lado da rua. Então, você tem que gritar, né? Como é que você consegue fazer de modo a você passar a sua informação até ele entender a informação que você quer que chegue até ele, e nenhuma das pessoas que estiverem aqui ao redor consigam entender o que de fato quer dizer aquela informação? Talvez é contraditório isso, né? Porque tá todo mundo, você tem que passar a informação passando por todo mundo. Então, é uma coisa linda aqui, porque entra uma área da matemática, de álgebra, por exemplo, teoria dos números, que são coisas que a gente estuda e que também se aplica aqui a esses sistemas de criptografia. Tá? Então, também é um algoritmo muito importante para a gente hoje. Se não fosse isso, a gente não poderia fazer nada online, não poderia fazer compras online, não poderia usar sistemas bancários online, nada do tipo. O terceiro, que aí sim chega mais perto do nosso contexto de grafos, é menor caminho. Encontrar menores caminhos, que foi surgido na época da década de 50. Repara que muitos estudos apareceram em tempos muito anteriores aos computadores que a gente tem hoje. E é um exemplo do que a gente diz que a teoria da computação é muito importante, porque tem muita coisa que a gente estuda hoje que não serve para nada. De fato, não serve para nada. Muita coisa que a gente estuda só pela beleza matemática. Mas pode ser que aqui a alguns anos ele se aplique muito e seja muito importante para a humanidade. Um outro exemplo é de menor caminho. Então, eu te dou um mapa, existem muitas estradas, existem muitas rotas, existem muitas variáveis ali associadas. Tem trânsito, tem custo muito caro de você passar por ali. E eu dou isso para vocês. Eu quero sair de uma cidade, eu quero chegar a outra, eu quero saber qual é o melhor jeito de fazer isso. Isso é um problema clássico que todo mundo aqui da gente lida com isso no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente quer sair daqui e saber há quanto tempo eu chego em Niterói, por exemplo. Eu moro em São Gonçalo.
Então, quanto tempo demora eu chegar em Niterói? Existem várias rotas para daqui eu chegar lá. Qual é a melhor? Como que isso aqui é feito? Todo o sistema de GPS existe baseado em algoritmos que estão em relação a esse problema de menor caminho. Para a gente, de fato, entender como isso é feito, aí sim eu começo a falar para vocês sobre grafos. Grafos é uma ferramenta poderosa para que modela, eu posso falar que modela qualquer problema que você queira, você consegue modelar por meio de grafos. Então, é uma estrutura matemática que, a partir dela, você modela o seu problema e a gente consegue encontrar maneiras algorítmicas de se resolver um problema. Ou não. Pode ser que a gente não consiga, a gente sabe provar matematicamente que não dá para ser resolvido eficientemente, talvez. Enfim, mas eu falei aqui atrás de exemplos de algoritmos que grafos não aparecem em nenhum contexto aqui, mas que vão aparecer aqui agora, tá? Então, o que são grafos, tá? São conjuntos de pontos, que a gente chama de vértices, e esses pontos são conectados por linhas, essas linhas é o que a gente chama de arestas, tá? Então, como eu falei, grafos são muito importantes. Um outro parênteses aqui é que grupos de pesquisa que existem em todo o mundo, existem grupos que trabalham só com grafos. Por exemplo, no meu mestrado foi somente em grafos. Essa é a minha especialidade. Que, por exemplo, eu tratei com um problema que era de biologia computacional. O Vitor comentou rearranjo de genoma e tal. Era um problema de biologia que a gente modelou usando grafos e conseguiu tratar matematicamente aquele problema. Então, é uma das aplicações de grafos, é resolver problemas de inúmeras outras áreas. Então, são ferramentas muito importantes. E por que são importantes? Porque eles expressam relacionamento de objetos. Então, vértices são objetos, arestas são relacionamentos. Tá? Então, modela muita coisa. Por exemplo, mapa de rota aérea. Você poderia pensar, naquele mapinha que eu coloquei da Air France lá, cada bolotinha é uma cidade, é um vértice. Se existe um avião que vai daquela cidade para outra, então existe uma aresta entre aquele par de vértices. Relacionamento de usuários em uma rede social. Você tem um Facebook, por exemplo, em que ele Eu não uso Facebook, mas eu sei que existe um lance lá de sugestão de amizade. Eu sou amizade de fulano de tal lá no Facebook. Os amigos do fulano de tal, se tem alguma associação com minhas outras amizades, vai ter alguma coisa em comum minha com ele. Então, ele vai sugerir com que eu seja amigo dele também. Isso tudo são algoritmos que dão essas sugestões baseado em modelos de grafos. Modelos em grafos, tá? O próprio PageRank é um algoritmo que ele é feito usando grafos. Como? Então, aqui está o PageRank, o modelinho do PageRank. Então, você poderia pensar em cada página dessa daqui, cada bolotinha, cada sorrisinho aqui é uma página web, e aqui existe um link dessa página para esse, existe daqui para cá, e isso é um grafo. Usando essa estrutura matemática em que o crawler, se você lembrar o que eu falei do que é aquele robozinho que vai andando de link em link, percorre, ele faz um percurso no grafo, de modo sistemático, de modo algorítmico. Então, isso é feito um algoritmo em grafos, certo? Então, existe um algoritmo que você quer resolver usando grafos. Então, isso é um casamento ideal que a gente tem aqui, beleza? Esse é um exemplo do grafo web, que é um print tirado, sei lá quando foi, alguns anos atrás, mas que você consegue ver de inúmeros sites aqui, por exemplo, o site está apontando para nada aqui, e esse aqui é um grafo da web, mas você poderia pensar como sendo um grafo de relacionamentos entre pessoas. Esse aqui é uma pessoa que é muito famosa, ela conhece muitas outras pessoas, por exemplo. Você quer talvez, sempre um exemplo que eu gosto de falar, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, numa escola, em que a pesquisa era a seguinte, chegou para cada pessoa e perguntou, você fez sexo com quem aqui na escola? Aí a pessoa fala, fiz sexo com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Aí chegou para outra, você fez sexo com quem aqui nessa escola? Fiz fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Então isso daqui resultou num grafo de relacionamentos de pessoas, relacionamentos sexuais nesse caso. Aí vocês podem perguntar, mas por que fizeram isso? Fusqueiro? O pessoal é fofoqueiro? Para quê?
Na verdade, fizeram isso para fazer um controle de DSTs e tudo mais, e no caso lá, eles tinham poucos recursos para dar para todo mundo o suporte. Então, o ideal é que eles soubessem quem são aquelas pessoas mais influentes, nesse sentido de influência aí. Então, outro exemplo que tem em relação a isso, você poderia pensar em servidores se comunicando a computadores. Se eu sou um hacker, eu quero atacar aquele que seja mais importante, né? Então, ou se eu sou um protetor, eu quero saber proteger bem esses hubs. Então, ou seja, existem inúmeros problemas, existem inúmeros contextos que você consegue modelar um grafo, tá? E aí, existe um conceito de eficiência e ineficiência. Como eu falei, a gente, quando está pensando em avaliar a qualidade de um algoritmo, a gente tem que estar preocupado com duas coisas somente, tá? Corretude e eficiência. Ao longo aqui do que eu vim falando, eu falei mais ou menos sobre essas coisas, né? Eficiência é quando eu penso em tempo, e tempo não é cronológico. Infelizmente, não vou conseguir entrar em detalhe aqui, mas é número de passos que o algoritmo vai fazer, tá? Então, o quão mais rápido que seja, melhor. E outro ponto que eu estou interessado é obter um algoritmo que esteja correto, né? Então, se eu tenho um problema, eu resolvo o problema, agora eu quero resolver de modo correto. É a mesma coisa se eu passar uma questão de prova para vocês aqui, vocês resolvem. Beleza, resolveu, mas está certa essa resposta sua? Então, isso que está a corretude, o algoritmo ele tem que estar correto. Nem sempre é possível, tá? A gente tem diversos pontos aqui a considerar. Teria, né? Só que não dá tempo, infelizmente. Mas, enfim, mas a pergunta que a gente sempre tem que fazer é o seguinte: sempre é possível ter algoritmo eficiente para um dado problema? Então, eu passei aqui, ao longo da apresentação, alguns problemas e dei exemplos de que sim, são possíveis. Por exemplo, você obter um modo rápido de obter a sua consulta lá feita no Google. Ou você obter rotas, melhores caminhos que tem de uma cidade até outra. Tanto é porque a gente usa isso no nosso dia a dia, né? Rapidinho, o sistema lá devolve para a gente quanto tempo demora eu sair daqui e chegar a Campo Grande, por exemplo. E me dá também melhor caminho para fazer isso. Mas, será que para qualquer problema é possível obter um algoritmo eficiente? Então, são perguntas que a gente faz em teoria da computação. E aí, existe um probleminha que eu vou apresentar aqui a vocês, rapidinho, porque eu não tenho muito mais tempo também, que é o problema do caixeiro viajante. Tá? É o seguinte, o caixeiro viajante, né, é um vendedor e ele viaja, né? Então, ele tem o seu produto que ele vai a cada cidade querer vender. Então, ele tem um mapa lá e ele olha para o mapa. Existe uma estrada de uma cidade para outra, existe uma outra estrada de uma cidade para outra lá, existe um mapa que você consegue modelar isso com um grafo até. Mas existe um mapa e existem rotas, tá? Existem rotas aí entre essas cidades. Ele quer passar o quê? Ele quer passar por todas as cidades, porque ele quer vender o máximo do produto dele. Então, mas ele não quer repetir a cidade também, porque o que vai valer a pena se ele já vendeu para todo mundo aqui, se ele já conseguiu vir até aqui e falar com todo mundo? Ele quer passar só uma vez. Ele quer passar por todas as cidades, ele quer passar por cada cidade exatamente uma vez, e claro que ele tem uma casa, né? Então, se ele sai da sua casa, ele quer parar no final onde? Na sua casa. Então, ele quer ter um jeito, ele quer saber se existe um jeito de ele fazer isso. Sair da sua cidade, passar por cada cidade exatamente uma vez e ter no final o ponto em que ele partiu, tá? Obter a solução desse problema é difícil. É possível sempre obter a solução, mas é difícil. Isso demanda um tempo exponencial. Para um mapa, por exemplo, pequenininho, que nem esse aqui que eu botei, obter uma solução aqui, não existe nada melhor do que a gente conhece até hoje, do que se você tentar todas as possíveis permutações. Eu vou evitar a palavra permutação, porque é um termo mais técnico, mas seria passar por você tentar todas as combinações de viagens. Então, isso daqui é uma solução. Isso que eu botei em preto mais forte é eu sair daqui, vim para cá, vim para cá, 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 voltei de onde eu comecei. Foi uma solução. Mas, dado um grafo que simplesmente tem vértices e arestas,
você ter um percurso desse, saber se existe, demanda um tempo muito grande. Demanda um tempo exponencial, que a gente diz. Então, não existe um algoritmo eficiente que resolva esse problema, aí, a não ser que eu consiga resolver um problema que está em aberto na computação há mais de 100 anos. E aí fica para uma próxima palestra a gente entrar, de fato, nesses detalhes aí sobre eficiência e eficiência computacional, que isso é um mundo de coisas que tem aberto aí, problemas desafiadores que a gente estuda. Alguns problemas são muito fáceis de serem entendidos, como esse daqui. Eu espero que vocês tenham entendido, ele é bem intuitivo, né, de você conseguir entender. Agora, obter a resposta disso é muito difícil. Quer dizer, às vezes, né, às vezes a gente consegue, mas às vezes não. Tá? Bom, acho que eu já falei o suficiente já. O que eu tinha para falar é isso. Muito obrigado a todos. Para quem quiser entrar em contato comigo, ó, esse é meu e-mail, lfignacio@ic.uf.br. Essa aqui é a minha página pessoal, que tem lá os temas de pesquisa que eu trabalho. E eu tenho até uma página no YouTube, ó, porque a gente está tudo online, né? Então, na graduação e na pós-graduação, eu estou dando matéria esse período, e aí o YouTube é o melhor meio de eu pôr as minhas matérias lá. E aí, por exemplo, as matérias que eu dou envolvem tudo que eu comentei aqui com vocês, tá? Então, se inscrevam lá, deixa o like, compartilhem aí. lfignacio1 é o meu usuário lá. E é isso, gente. Muito obrigado e pode perguntar aí à vontade. Valeu, Vitor. O pessoal acho que ficou meio extasiado com a tua palestra, ficou mais preocupado em assistir do que perguntar. Entendeu? Eu estou procurando aqueles presença para colocar, aí eu quero depois fazer uma colocaçãozinha ali. Aqui, ó, só um pouquinho. Eu estou com um pequeno problema no computador aqui, andou dando um pique de luz aí, e eu, inclusive, no início meio que me perdi ali quase me perdi na sua... Aqui, pessoal, a lista de presença, tá? E nesse link que está aqui, tá? Mas foi muito boa a tua palestra, Felipe. Eu só quero fazer uma observação ali, que o pessoal ficou meio curioso quando você falou no Turing. Eu assisti esse filme de Turing, estudei sobre ele também, naquele tempo ele estudava Turing. E ele era um gênio para o seu trabalho. Mas eu penso que ele atingiu o auge quando ele chegou até o pessoal, tá, dizendo como e quando usar a informação disponível. Não adiantava tu ter aquela informação e não saber usar. Né? Ele desenvolveu lá os algoritmos dele, coisa e tal, e o pessoal, naquela época, quando estava desenvolvendo os códigos da Alemanha, cada vez descobriam, iam lá, atacavam, cada vez descobriam, iam lá, atacavam. Aí ele disse, não, gente, não pode ser assim, nós não podemos atacar sempre. De vez em quando a gente tem que sofrer alguma coisa, porque se nós atacarmos sempre, eles vão descobrir que a gente conseguiu quebrar o código deles. Olha só, eles não tinham sido dados em conta disso. Uma coisa que então, esse trabalho dele na guerra e tal é um pouco diferente do que, de fato, foi a maior contribuição dele, ao meu ver, nessa área, né? Uhum. Mas uma coisa que era feita, por exemplo, tentar todos os casos, né? Era, de fato, tentar todas as possibilidades para conseguir quebrar lá o enigma, né? Mas isso custa um tempo absurdo e é inviável. Por exemplo, entrando numa outra coisa um pouquinho curiosa, né? É isso que a gente diz sobre ser um tempo exponencial, que eu dou a você uma instância de tamanho pequena, então os dados que eu tenho são de tamanho pouco baixo, mas o tempo que aquilo ali vai demandar para você obter a resposta cresce muito rápido, cresce como uma exponencial. Tem um pouco mais motivacional, né, em relação a isso. Você pega uma folha, essa folhinha daqui, ó, pegou isso aqui, tá? Então, existe isso aqui, alguns poucos milímetros, né, dessa grossura, dessa gramatura aqui. Aí você dobra a folha ao meio. Então, a gramatura que você vai ter agora vai ser dobrada.
certo? Isso aqui vai ser dobrado. Aí você continua fazendo isso, aí você dobra. Então, agora você tem 4 vezes a do início, né? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E você repara que a gramatura vai aumentando, né? O ponto é que aí, eu não lembro os números exatos, mas se você pesquisar isso no Google, né, por exemplo, que eu acabei de falar sobre o Google, mas se você tem, sei lá, 45 dobras, você já tem a distância daqui, onde a gente está, até a Lua. Então, isso é algo que tem um crescimento exponencial. Você pega a sua base de dados pequena, mas você ficar tentando algo exponencial, é o tempo do universo que a gente tem até hoje, não vai conseguir resolver o seu problema. E é por isso que existem, por exemplo, sistemas de criptografia. Porque para você quebrar sistemas de segurança, envolve você resolver problemas que, para você conseguir, demandaria muito tempo, dado a arquitetura computacional que a gente tem hoje em dia. Já temos a criptografia quântica, né? Aí fica para quarta-feira, vocês vão assistir Então, o que falar. Viu? Essa é só uma palhinha do que vem aí. Exato. Outra coisa que eu queria comentar também, Marcelo, é que se você for prestar bem atenção, tudo que a gente faz no nosso dia a dia é baseado no algoritmo. Eu vou tomar café. Eu vou ter que montar um algoritmo. Tenho café? Estou com fome? Tem pão? Tem manteiga? O café está pronto? Tem, né? Então, o ponto é a gente saber ter um procedimento pragmático para se resolver um problema. Seja ele um problema que envolva um computador ou não, né? Então, e inclusive não é esse nosso argumento. Quando eu estou dando aula, eu gosto sempre de focar nessa ideia encadeada, para que tenha um princípio, meio e fim, em tudo que eu estiver falando, né? É um argumento, uma conversa com qualquer pessoa, meu ver, tem que ser assim também. É algo algorítmico sendo empregado no nosso dia a dia, né? Felipe, muito boa essa palestra. Como sempre. Muito obrigado aí pelos parabéns aí de todo mundo. Você não deixa de ser um convidado com carteirinha já, por quê? Eu falo desde a primeira semana acadêmica. E vai falar nas próximas. Estou no Polo desde 2007. Tá ótimo. Bom, pessoal, alguém quer fazer uma pergunta para o Felipe? Então, pelo chat aqui, o chat, a pessoa... Eu vi que o pessoal ficou mais preocupado em assistir sua palestra do que perguntar. Não queriam perder um fiapo daquilo ali, né? Uhum. Bom, pessoal, então, se você não tem mais pergunta, eu vou passar a palavra para o nosso diretor, o Charles, para ele fazer as considerações. Você pode fechar a tua apresentação aí, Felipe? Tá aberto. Obrigado. Charles. Bem, reiterar meus agradecimentos ao professor Luiz Felipe, à mediação do Vitor. Agradecer mais uma vez, Luiz Felipe, pela disponibilidade de participar da Semana Acadêmica do Polo. A palestra foi excelente, certamente, né? Contribuiu, né, para o público, né, tanto, né, especializado quanto leigo, conseguiu acompanhar didaticamente, né, a sua exposição sobre grafos. Bem, já fica o convite, né, para você retornar uma próxima edição da Semana Acadêmica para dar continuidade à sua exposição sobre grafos, outro tema de pesquisa. Muito obrigado, Luiz. Bem, beleza. Vamos seguindo, né, com a programação. Só lembrando, gente, mais uma vez, que amanhã nós iniciamos, né, às 7h com a primeira atividade do SESEP, Seminário de Segurança Pública, e às 8h30, reunião da matemática, também a primeira atividade. Retornamos, né, com a programação tanto do colóquio da pedagogia do COPED quanto do SINTEC na próxima quarta-feira, dia 7. Sempre às 7, né, o COPED, e às 8h30 o SINTEC. Muito obrigado, parabéns, Luiz Felipe. Retorno a palavra ao professor Vitor Hugo para dar prosseguimento ao encerramento da segunda e última atividade de hoje, a abertura da Semana Acadêmica. Muito obrigado. Obrigado a vocês.
Bem, pessoal, a gente só quer agradecer pela presença de todos. Eu acho que foi uma ótima palestra. E a palestra que não tem muitas perguntas é sinal que não deixo dúvida. Então, Felipe, te agradeço pela participação, como sempre. Nosso colega, nosso companheiro, inclusive para nos ajudar a colaborar aqui para fazer as nossas salas, né? Quero agradecer também ao Marcelo, Paulo, e dizer para vocês que eu só vou reforçar o que o Charles falou. Na próxima quarta-feira, às 20h30, nós temos uma ótima palestra também. Eu, se fosse vocês, não perderia. Então, encerrando, eu quero agradecer, né, mais uma vez, e contar com vocês na próxima quarta-feira e nos outros dias também, né? A Semana Acadêmica tem palestras muito interessantes, com pessoas bastante interessantes também, eu diria. Ok? Boa noite, muito obrigado.